Oi, tudo bem? Tenho certeza que tu já tentou fazer bons hábitos. Seja comer melhor, ir na academia, estudar todos os dias, ter rotina, enfim, todos nós queremos construir bons hábitos. Mas por que será que é tão difícil? Hoje eu vou te dar 5 dicas para te ajudar a construir bons hábitos na tua vida. Vem comigo, aproveita e te inscreve no canal, deixa o teu like. Meu nome é Débora, você está no Multiplica. Construir bons hábitos talvez seja uma das tarefas mais difíceis para nós. Por quê? Porque muitas vezes aqueles hábitos que a gente quer largar, quer deixar de lado, eles nos trazem uma zona de conforto. Ele tem a ver com certos gatilhos que nos levam a fazer aquilo. Então, por exemplo, seja comer doces demais, não fazer exercício, continuar na mesma rotina, a gente tende a ficar no mesmo ponto. Por exemplo, uma época, quando eu fazia faculdade à noite, eu tinha muita dificuldade de parar de comer o tal do chocolate à noite. Então eu comia todos os dias o chocolate. E era como se fosse uma compensação pelo meu cansaço, era uma compensação pelo dia que eu tinha, eu comia todo dia o tal do chocolate. Como a gente consegue, como eu consegui eliminar, como a gente consegue eliminar alguma dessas questões que a gente quer fazer? Porque a grande questão é que todo mundo quer construir bons hábitos, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, a gente não tem ideia de como aquilo pode nos ajudar, como a gente pode construir algum caminho em relação a isso. Por exemplo, o caso do meu chocolate, o que me fazia comer o chocolate é eu pensar, eu tinha esses pensamentos. Poxa, eu tô tão cansada, eu mereço esse chocolate. Poxa, eu tô tão cansada, só hoje eu não vou na academia, por exemplo, supondo que você queira ir na academia. Poxa, hoje eu tô tão cansada, hoje eu não vou estudar. Poxa, eu mereço e tal, e a gente vai se dando essas pequenas recompensas no dia a dia. E aí isso vai fazendo com que muitas vezes a gente tenha pensamentos autossabotadores, né? Então eu tenho pensamentos assim, poxa, eu não consigo alcançar, eu não sou uma pessoa que tem disciplina, eu não consigo fazer as coisas, eu não tenho bons hábitos, eu não consigo fazer isso. Então como a gente muda a nossa estrutura mental para conseguir fazer isso? E a primeira dica que eu tenho para te dar é pensar, né, e estabelecer por que você quer mudar. Então, pense aí qual é o objetivo que você quer mudar. Porque assim, se você não tiver bem claro por que você quer mudar, dificilmente vai conseguir transformar a tua consciência, transformar o que você quer quando o tempo for passando. A gente tende a se auto-sabotar. Tem um livro, né, que trabalha com essas questões de pensamento que se chama Pense Magro, para pessoas que querem fazer dieta e tudo mais. Nesse livro, ela coloca algumas questões que ela ajudou muitos pacientes que queriam perder muitos quilos. E uma das coisas que ela fazia era escrever por que você quer emagrecer. E aí tinha vários motivos. Para não sofrer tanto bullying, né? Não que isso seja motivo, mas para não sofrer tanto bullying, para vestir minhas roupas melhores, para fazer tudo isso. Então a pessoa elencava lá quais eram os objetivos da pessoa para emagrecer. A gente pode pensar isso para tudo na nossa vida. Então pense, qual é o teu hábito? Por exemplo, eu quero estudar 6 horas por dia. Para mim, estudar 6 horas por dia, por que eu quero estudar 6 horas por dia? Seja para passar no vestibular, passar no Enem, alcançar as metas, por que eu quero fazer isso? E aí, quando a gente pensa por que eu quero fazer isso, fica mais fácil de estabelecer quais são os caminhos para isso. Então, a gente precisa se organizar quanto a isso, por que eu quero fazer isso. A segunda dica é algo que eu faço em geral, e é escrever frases de motivação para você mesmo. Então, por exemplo, tá aí tentando lutar para passar no Enem, tá tentando passar no vestibular ou fazer qualquer coisa, escreva frases de motivação, né? Então, muitas vezes assim, você consegue, mais uma etapa. Outra coisa que também ajuda é colocar um calendário e, por exemplo, assim, você tem uma meta de estudar todos os dias 2, 3 horas porque você não estuda nada. Então, cada dia que conseguir estudar, vai lá e marca um X. Isso vai te dando uma sensação de completude e nada melhor para criar bons hábitos que o tempo, né? Conforme a gente vai passando, o tempo vai nos ajudando a criar aqueles hábitos e aí é até interessante porque assim tem muita frase assim, saia da sua zona de conforto. Realmente, a gente precisa sair nesse primeiro momento. Eu preciso sair da minha zona de conforto, por exemplo, para ir na academia.
eu preciso sair da minha zona de conforto para fazer alguma atividade que eu quero mudar. Mas conforme o tempo vai passando e aquilo se torna uma regra, algo do meu hábito, já não é mais sair da zona de conforto. Pelo contrário, aquilo ali se torna de novo uma zona de conforto para mim. A minha terceira dica é: pense em pequenas recompensas a cada mudança de hábito que você conseguir. E aí tem a ver com uma pesquisa que foi feita, inclusive a professora que fez essa pesquisa, ela fez um TED, eu vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, bem interessante, que foi colocado o seguinte: toda vez que a gente simplesmente avisa alguém que aquilo não tá legal, por exemplo assim, você tá muito gordo, não ajuda em nada, né? Ou por exemplo assim, você precisa fazer exercício, não ajuda em nada. Ou seja, avisar as pessoas do mal que isso causa, muitas vezes não traz uma mudança de comportamento. Então, quando a gente se autodeprecia, por exemplo, come um chocolate, vai ficar gorda, não faz exercício, vai ficar sedentária, não tá estudando, não vai passar. Isso não nos ajuda. O que nos ajuda, segundo esse estudo, são pequenas recompensas. E até ela dá um exemplo que é muito legal sobre lavar as mãos. Então, alguns médicos nos Estados Unidos foram colocados para um teste específico. Nesse teste era colocado uma câmera que monitorava toda vez que eles lavavam e não lavavam as mãos. E era simplesmente 10% dos médicos simplesmente lavavam as mãos antes de entrar num quarto e depois de sair, porque esse é o protocolo, né? Tem que lavar antes e depois. Só 10% lavavam. Quando eles mudaram esse protocolo e fizeram da seguinte forma: agora entra no quarto, quando lavar as mãos, aparece uma bolinha ali. Sai, voltou de lavar as mãos, outra bolinha, e vai aparecendo o número de vezes que lavou as mãos. Isso foi entusiasmando os médicos e 90% passaram então a lavar as mãos antes e depois de entrar no quarto dos pacientes. Ou seja, essa pequena recompensa a cada etapa vencida dava a eles a sensação de que eles estavam indo bem. A gente precisa, porque na verdade, por exemplo, né, você está tentando fazer o Enem. O Enem tá longe, né? O teu objetivo tá longe. O que tá na tua frente é o hoje. Então, o hoje é a semana, é o mês. Então, o que eu preciso fazer nessa semana, nesse mês? O que eu preciso fazer para chegar lá e estar pronto? O que o meu eu do futuro vai me agradecer ao eu do presente? Então, eu preciso fazer isso e encaminhar todos esses passos com pequenas recompensas que vão me ajudando nessa caminhada. Então, às vezes pode ser coisas muito simples, fazer uma coisa que tu gosta, se recompensar de alguma forma. Isso vai te estimulando a continuar no caminho. Minha quarta dica é: tente diminuir o teu acesso aos vícios e às questões que te levam a fazer hábitos que não quer mais. Então, por exemplo, se o teu hábito, vou dar o exemplo do chocolate de novo, é comer muito chocolate, é comer muitos doces, tenta eliminar um pouco isso da tua vida, tirar um pouco isso, né? Ou, por exemplo, uma má alimentação de outras formas, colocar mais salada, colocar aquilo na tua frente de uma forma que tu vai ter mais estímulos de chegar lá, né? A questão que o bom hábito, ele precisa ser muitas vezes estimulado e lançado dia após dia. Então, eu tiro um pouco da minha frente, por exemplo, assim, se tu tá fazendo uma dieta, não é interessante encher tua casa de doce para testar a tua capacidade de dizer não. Não é interessante. É interessante encher a tua casa com coisas saudáveis para que consiga. Se tu quer estudar, não fica no celular, evita. Tem alguns aplicativos que tu consegue colocar quanto tempo tu fica nas redes sociais, quanto tempo tu fica lá vendo vídeos, clicando em fotos de pessoas que você nem conhece. Então, quanto tempo às vezes vai fazendo isso? Ter essa consciência e tirar um pouco isso da vista vai te ajudar a construir realmente os bons hábitos que você tanto quer. E minha quinta e última dica é: te lance para você mesmo desafios. Então, por exemplo, desafios de 21 dias, de 30 dias. Só nesses 21 dias, nesses 30 dias, eu vou fazer isso que eu quero. Eu vou estudar 2 horas por dia, eu não vou comer doce, eu não vou comer chocolate, eu vou fazer exercício todos os dias e vai marcando. 21 dias não é muito. Só 21 dias eu vou levantar mais cedo, só 21 dias eu vou fazer tal coisa. Isso vai se tornar um hábito. Dizem alguns estudos que demora entre 21 dias e 30 dias para a gente formar novos hábitos. Então você pode pensar cada mês formar um hábito diferente que você quer para você mesmo.
Então eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer exercício, eu quero comer melhor, não importa. Qual é o hábito que você tem, qual é o hábito que quer fazer, e aí tu consegue a cada 21 dias, a cada 30 dias, exercitar esse hábito. Bem, essas são algumas dicas que eu faço para mim mesma, para me mudar hábitos que eu não gosto em mim, que eu acho que precisa mudar, que eu acho que eu preciso avançar. Eu espero que te ajude, tanto na jornada dos estudos, como na jornada do trabalho e do teu próprio desenvolvimento pessoal. Afinal, o que eu acho mais legal de nós é que nós podemos mudar sempre, podemos crescer sempre. Essa é a nossa grande diferença, né? Nós sempre podemos mudar e amadurecer. Se tu gostou desse vídeo, compartilha, deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo.